Como aprender qualquer coisa parece desafiador, né? Parece uma promessa, impossível de acontecer. Ainda mais se no seu tempo de escola você teve alguns traumas. E você fala pra você mesmo, ah, eu sou burrinho, ou eu não sou inteligente, eu não tenho cabeça pra essas coisas e nem idade. Não se esqueça que nosso lema é, para ser, haja como se fosse. Então imagine que você é uma pessoa inteligente e vai prestar atenção nesse vídeo, hein? Eu poderia dar um spoiler teórico e falar sobre as 10.000 horas de dedicação, que faz você chegar na maestria em qualquer área que você escolher. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Vamos voltar no tempo da escola. Quantos e quantos, vindo dos alunos, tá? Não chamavam uns aos outros de burro ou de CDF para dizer que eles eram crânio de ferro, pessoas inteligentes. Hoje é muito ofensivo chamar de burro. A gente até pensa que as pessoas são burras, ou falamos por trás, mas se falar na frente dá processo. Eu sei quais são, professor. As 4 operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas por que é que eu devo dar um 0, Chaves, se ele respondeu corretamente? E muitos traumas nasceram dessa ofensa. Eu mesmo tenho um trauma. Eu me recordo na 2ª série, a professora puxou meu cabelo, me chamou de burro e me expulsou da sala. Resultado, eu fui para uma sala com alunos menos inteligentes. Lembra? Isso foi um caso à parte, que simplesmente só me desafiou a estudar mais, para tentar provar para aquela professora que eu não era burro. Tem gente que não tem paciência para ensinar, mas também tem gente que não tem paciência também para aprender, né? Ainda mais no nosso país, isso é um grande dilema. Detalhe, o problema aqui, nós não vemos a dificuldade nos professores, mas muitas vezes na metodologia e falta de estrutura, que começa no lar e depois vai para a escola e vai para a vida profissional e acadêmica. Se você já ficou para recuperação ou fica de DP, reforço, isso já mostra que possivelmente a sua inteligência não está indo muito bem. E antigamente nós tínhamos algo punitivo, que era a orelha de burro, que levava o aluno a refletir. Era um castigo moral, e sim, ele aconteceu no século XVI até o XIX. Era um repertório de castigo, reguadas, lembram? E puxões de orelhas. Mas felizmente a pedagogia evoluiu. Antigamente eles achavam que inteligência era um fator genético, como as cores dos olhos, o estilo de cabelo. Ah, você é inteligente igual seu pai. Mas se eu falar que a inteligência depende dos estímulos? Então vamos lá? Nós já falamos aqui no canal sobre o QI, que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional. Mas hoje nós vamos falar sobre o QI, que é a inteligência intelectual. Pois bem, foi definido que o QI da humanidade está em torno de 100. Ou seja, se nós pegarmos a média de todos os países, nós temos um QI igual a 100. Então, se o seu QI é 100, significa que você está na média. Mas também significa que você é menos inteligente que metade da população. E mais inteligente que a outra metade. Esse mesmo estudo do QI foi feito entre países. Nós sabemos que na Inglaterra chega muito perto da humanidade. O QI é de 100. Mas se nós formos para o Japão, é 113. E se a gente for para os Estados Unidos, 98. Mas quando a gente chega no Brasil, a média do nosso QI é 87. Detalhe, biologicamente nossos cérebros são iguais. O que muda, sabe o que é? É o sistema educacional, que os japoneses são muito mais eficientes que o resto das outras nações. Tem uma frase do grande professor Pelucci Biasi, que ele fala mais ou menos assim, que o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ah, mas aluno e estudante não é a mesma coisa? Não é sinônimo? Não, não. Ser aluno é fácil, né? Online, presencial, é o fato de você assistir uma aula, se matricular em algo. Mas estudante, aí a coisa fica mais complicada. Aluno e estudante, eles não são sinônimos. E aí, você foi um bom aluno, ou um bom estudante, ou foi os dois? Ser aluno acaba se tornando fácil. Você consegue assistir aulas online, você consegue estar presencialmente ali, mas assistir aula não é estudar. A não ser se você pega e anota todas as coisas que você está ouvindo. Assistir aula é coletivo e passivo. Agora, depois da aula ou antes individualmente e ativo, esse sim é o estudante. Aquele que se aprofunda, aquele que sabe que os seus ensinamentos não vão se resumir simplesmente na sala de aula e vai querer se aprofundar cada vez mais nos assuntos. Ah, e não vale aquele estudante em cima da hora que estuda bem antes da prova e ainda dá aquele migué. Ah não, eu estudo antes só para ficar fresco na memória. O que é estudar para a prova? Estudar para a prova é estudar quando?
o mais em cima da hora possível. Estudar mais em cima da hora possível, por quê? Para não dar tempo de esquecer. Quando o cara estuda para a prova, ele coloca tudo na sua memória transitória, o tempo suficiente para tirar a tal nota, dizer que foi bem na prova, e 2 dias depois ele já esqueceu absolutamente tudo. Então, essa brincadeira, e o pior de tudo, que as autoridades de ensino são tão imbecis, que obrigam a escola a publicar um calendário de prova e obrigam a escola a dizer o que vai cair. Ou seja, estão pedindo, olha, não estuda para aprender não. Dá uma rachada na véspera, passa a noite tomando Coca-Cola com café, e aí você vai bem na prova, e ponto final. Então, esse é o câncer do sistema educacional brasileiro. Ah, e só prestar atenção na aula funciona se você fizer anotação. E aqueles alunos que falam que só prestam atenção na aula e ficam na cabeça, sim, para algumas coisas sim, mas isso não pode ser generalizado, tá? Funciona? Funciona muito melhor quando você anota. Tem pessoas que acham antiquado quando o professor ainda escreve na lousa ou dita, mas já se sabe que quando a gente escreve, a gente ativa outras partes do nosso cérebro e fica muito mais fácil da gente fixar os conteúdos. E a nossa afirmação, portanto, é: inteligência se aprende quando você se esforça de maneira correta nesses estudos. Inteligência, talento e vocação, qualidades aprendidas, é você que vai estimular com as suas anotações e que o seu interesse além da escola. Por isso é interessante a gente cobrar nossos filhos o dever de casa. Melhor, acompanhar e tentar explicar. A pandemia mostrou muito isso para nós. Pais que tentavam aprender para ensinar os filhos. E a gente sabe, né, que tem gente que tem mais facilidade, é mais sensível a estímulos ao aprendizado. Assim como tem gente que tem preguiça de aprender. E aquela conversinha, ai, meu filho é inteligente, mas ele é preguiçoso. Para não falar de desinteressado, né? Ou seja, nós temos que criar o interesse, sabendo a importância da escolha desse aprendizado. Nós temos essa tendência de querer o mais simples, o mais fácil, e aí quando a matéria fica complexa, nós fugimos. Parabéns aos professores que inovam com músicas, brincadeiras e aqueles que falam com tanto amor na matéria que nos cativam. Vamos dar exemplo, é como tocar um instrumento musical. Quantos e quantos não começaram a tocar violão e simplesmente brecaram quando descobriram a pestana e a firmeza dos dedos? E ler partitura então, misericórdia. Talvez deve ser por isso que tem muito menos pianistas e tecladistas. Muitos desistem. Outros buscam o mais simples, o básico do básico. A tendência acontece muito. E o fator é a possível dificuldade, ou o desinteresse das pessoas. Porque tem coisas que os pais obrigam, assim como esporte, profissões. Ou entramos no efeito manada, na modinha. Escolhi isso porque todo mundo faz. Detalhe, que depois do tempo da escola, isso pega muito. Então não basta você fazer algo porque todo mundo está buscando fazer. Você tem que ter um certo interesse. É necessário nós se encantarmos por aquilo na qual a gente quer aprender. É semelhante o jovem que se encanta com um jogo de futebol, com as jogadas maravilhosas, ou com um jogo de basquete. Detalhe, quantas e quantas vezes as pessoas não se encantaram com um filme e levaram aquilo como exemplo, estilo os filmes do Van Damme e querer fazer artes marciais. Mas vamos lá sobre o encantamento. Existe a história de um garoto que mostra esse encanto. Ele foi num concerto e chegando lá se maravilhou com um pianista. No final ele insistiu para o pai que ele queria vê-lo. E chegando até o pianista ele disse: eu daria a minha vida toda para tocar como você. E o pianista simplesmente disse: eu dei a minha vida toda para tocar assim. Por isso a necessidade do estímulo, algo que realmente te empurre, te proporcione. Lembrando que muitas matérias da grade curricular talvez nós não vamos levar para a vida, mas isso é um exercício para a inteligência, na qual nós temos que levar para o resto da vida. Não é para mim. Quantas e quantas pessoas não falam isso? O pior é quando as pessoas julgam se é talento ou se é esforço. Eu vou dar um exemplo de um professor de música que chama Adão. Ele era guitarrista, dava aula de baixo, de batera, e ele tirava 2 dias da semana para treinar os seus instrumentos de maneira perfeccionista. E um aluno dele evoluiu além do ponto, e Adão tinha ensinado tudo para ele. Então Adão fez uma proposta para esse aluno. Falou que agora ele tinha que se dedicar muito mais. E fez a proposta de ele estudar mais de 14 horas diárias durante um longo período. Esse aluno comprou a ideia. Ele chama Fabrício Pereira. Meu nome é Fabrício Pereira e essa é Symphony of Sobibor. Ele tem um canal também que mostra essa maestria e essa disciplina para um instrumento musical. O Fabrício Pereira se tornou um professor
e é um exemplo de guitarrista. Mas tem o caso de outro grande músico, Fabinho Pereira, que muitas vezes é injustiçado como apenas uma pessoa talentosa, mas quem conhece sabe o esforço que garante essa expertise. Inclusive a vinheta do nosso canal quem fez foi ele. E também ele tem um canal, porque ele também é professor, ele também ensina. Temos o exemplo do Aquiles Priest, que é um dos maiores bateristas do Brasil, e o apelido dele é Polvo. Ele conta que quando ele voltava no ônibus, ele pegava suas 2 baquetas e ia treinando no caminho de ida e volta do trabalho. Ou também Cristiano Ronaldo, que nós sabemos que treinava depois dos treinos. Eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. E o goleiro Rogério Ceni, que treinava pênaltis e faltas depois dos treinos também, se tornando o maior goleiro artilheiro da história. E aí, você também conhece alguém determinado, dedicado e disciplinado? Na psicologia do esporte nós trabalhamos muito isso. E nós temos um trabalho com o Guilherme, que foi campeão brasileiro de Karatê e já ganhou outros diversos títulos. Inclusive, ele tem a vaga garantida para o Mundial. Gui, fala um pouco para nós a respeito da psicologia do esporte na sua vida, no que ela auxiliou. Cara, eu vou colocar de exemplo da minha vida pessoal, né? Então, como eu sou um atleta praticante, então a gente precisou fazer esses gatilhos mentais para a gente conseguir, porque nem sempre a gente está 100% para dar o nosso melhor, então a mente é primordial, né? A gente tem que preparar primeiro a mente e depois o corpo. Todos esses exemplos, determinação, dedicação e disciplina. Nos estudos, no hobby, na carreira, na profissão, você pode chegar à excelência, só basta você se colocar a aprender. Até os autodidatas têm lacuna no aprendizado. Então lembre-se do só sei que nada sei de Sócrates. Nós precisamos desses 3D. Determinação, que é você ter foco, um objetivo. Determinar o que você precisa fazer, realizar. Dedicação, você fazer com empenho aquilo que você determinou. É um esforço contínuo para alcançar esse objetivo. E por fim, a disciplina. Como você escolhe e se dedica à obediência às regras e ter um cronograma. E para ajudar mais ainda a aprender qualquer coisa, vamos falar dos 4 estágios da competência. Ou do aprendizado, né? É melhor dizer assim. Porque quando você chama uma pessoa de incompetente, cai mal. O primeiro estágio é inconsciente sem habilidade. Você não sabe nada, e muito menos fazer algo. Um exemplo é como você fosse tirar carta de carro e você não sabe guiar, não sabe nem funcionamento, literalmente nada. Já no segundo estágio, é o consciente e sem habilidade. Você sabe onde acelera, onde breca, onde troca de marcha, mas afoga, olha para o câmbio para trocar de marcha. O terceiro estágio é o consciente e habilidoso. Você sabe o funcionamento, já tirou sua carta, mas ainda está com a permissão. E o quarto e último é o inconsciente e habilidoso.
É quando você não precisa pensar para trocar de marcha, você controla a embreagem inconscientemente. Lembra de quando você aprendeu a andar, falar, escrever, juntar as consoantes e vogais, fazer contas cada vez mais complexas? Independente se você gosta mais de exatas ou de humanas, se você determinou o que quer, dedicou-se e é disciplinado em algo, você aprende. Nunca é tarde para se aprender. São tantos que se formaram em cursos, faculdades, depois de muito tempo e ainda se aventuram em aprender algo novo. Gratidão a quem nos ensina, os nossos professores, que nós sabemos que não são tão valorizados, né? Mas nós também podemos ensinar, e quando nós fazemos isso, nós aprendemos 2 vezes. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar, já dizia Esopo. Aliás, Esopo era um escritor grego. Ele que escreveu a fábula da galinha dos ovos de ouro, a cigarra e a formiga. O lúdico, mais uma vez. Até mesmo Jesus, ele ensinava através de parábolas. Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, como vocês são agora, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vocês devem fazer o mesmo com esse conhecimento. Essas parábolas que eu conto fazem sentido para alguns, mas não para outros. Sejam pacientes. E a própria Bíblia nos fala que o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios, como a virtude da prudência, que é a sabedoria, sapientia, saber. Que nós possamos fazer o mesmo desempenho dos jogos, seguindo a vida, passar de fase e ser desafiados a vencer. Que assim como as coreografias das músicas famosas que nossas crianças nós decoramos, nós possamos também estruturar nossos estudos com os nossos objetivos. Todos nós temos a capacidade de aprender, mas sem se iludir, tá? Hoje tem curso para tudo, que promete você se tornar um investidor, falar inglês, emagrecer, ganhar dinheiro sem sair de casa, tudo do zero, sem saber nada. E muita gente compra essa ideia sem antes pesquisar o básico. Seja um estudante ativo, não um mero aluno passivo. A sabedoria ela consiste em estudar o que quer e depois você se aprofunda. Que nós possamos se aprofundar na educação, no aprendizado, fomentar em nós, nos nossos filhos, o amor pelo conhecimento, pela sabedoria. Inteligência se aprende sim, então bora estimular o conhecimento. Exercite seu cérebro. Deixa seu like, se inscreva no canal e vejam vários conteúdos que vão te ajudar no conhecimento. Inteligência se aprende, então bora estimular o conhecimento. Até mais. Como é que um estudante consegue tirar uma boa nota se não aprendeu? Mas no Brasil as pessoas conseguem tirar boas notas sem aprender e sem colar. Se seu filho está numa escola que ao pegar um aluno colando, tira a prova e dá 0, a escola não presta. Se você deixar uma criança desse tamanho colar, quando crescer vira o quê? Ministro. Primeiro, você escreveu no seu livro Como Estudar. Quais são as principais dicas de como estudar? Estudar pouco, estudar todo dia. E principalmente estudar sempre fazendo. Eu não admito alguém que estude sem ter um lápis e um papel na mão. Sempre. E não aquela canetinha amarela, porque você vai fazer risco simplesmente. Estudar escrevendo, escrevendo, escrevendo. E outra coisa, cuidado. Escrever, na hora que você faz um A e você faz um B, o teu feedback neurológico é diferente do A para o B. Se você estiver digitando, apertar uma tecla, apertar outra, tanto faz. Então, na realidade, se você escrever, aquilo vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E o computador você não vai levar para o vestibular, você não vai levar